Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tava muito afim de gravar vídeos, né? Mas eu não tava conseguindo, né? E eu tô gravando esse em forma de áudio muito mais por uma questão que eu tô adoentado e tal, então assim, fica melhor gravar assim, né? E assim, ultimamente eu tava muito ocupado, né? E realmente não tava conseguindo gravar de forma nenhuma, né? Então, agora que eu consegui um tempinho, muitos assuntos interessantes, né? Muita coisa interessante aconteceu. Mas eu resolvi falar desse caso porque me chamou muita atenção, né? E eu tinha tratado sobre a polêmica quando aconteceu polêmico debate, né? Entre o Álvaro e o Mamãe Falei, né? Onde o Álvaro foi massacrado, né? E é importante deixar bem claro aqui que quando eu critiquei ali o Álvaro, o meu intuito era muito mais criticar o que ele representava ali, e não a pessoa do Álvaro, né? Até porque eu sou totalmente contra essa coisa de cancelamento, ou de, por exemplo, você massacrar a pessoa no sentido de você esquecer toda a história do cara que construiu e tal, né? E assim, convenhamos, o Álvaro, ele tem sim, o cara é um baita comunicador, né? O cara tem uma certa inteligência para algumas coisas, mas infelizmente ele comprou um discurso identitário, né? Inclusive o Meteoro Brasil era um canal que, se você pegar vídeos mais antigos do Meteoro, eles tinham uma proposta muito mais interessante do que hoje em dia, né? E houve um decaimento gigantesco do Meteoro depois que ele embarcou no identitarismo, né? Então, assim, é importante a gente deixar bem claro isso, né? Que o Álvaro é um cara que tem seus méritos também, né? Então nós tivemos aí, ele lançou um vídeo, né? Um vídeo muito triste e assim, eu me compadeço com o Álvaro, sabe? Porque o cara literalmente perdeu tudo, né? Não é força de expressão, né? Fez um vídeo demonstrando claramente um estado de depressão, um estado, enfim, uma situação realmente muito delicada, né? E algo que me chamou muita atenção, né, que me surpreendeu mais, foi a separação dele, o anúncio da separação dele. E assim, gente, é claro que não tem como aqui dar o aval, né, dizer com certeza que a separação dele foi fruto disso que aconteceu, mas tudo leva a crer que tem uma relação muito forte com isso, né? O Álvaro, ele ficou muito mal com tudo isso e, enfim, né? No fim, acredito que isso, no mínimo, contribuiu bastante para essa separação, né? Se tiveram outros motivos, eu não sei, né? E outra coisa que fica muito clara, né, evidente ali pelo vídeo dele, é que essa separação foi uma decisão exclusivamente da sua ex-mulher, né? O Álvaro, ele ficou totalmente abalado com isso, triste, né? E ele deixa bem claro isso, que para ele a ideia de casamento, relacionamento era pra vida toda, né? E assim, o Álvaro, ele não é um sujeito atraente, muito atraente, né? E faz bastante sentido para um sujeito que nem ele, apesar de ser um cara inteligente, um cara que tinha até uma certa estabilidade financeira, querer manter nessa relação, né? Mas não foi o que aconteceu. Então ele ficou totalmente desestabilizado. O cara perdeu tudo, né? Perdeu a sua casa, perdeu o seu canal, né? Perdeu sua esposa, né? Perdeu, de certo modo, sua credibilidade. A imagem que ele tentou criar, construir durante todos os anos que ele trabalhou na internet. Isso é até uma coisa importante para a gente pegar desse caso, né?
de como essa questão da imagem que você cria, né, é uma espécie de marca que você cria, né, que é aquilo que as pessoas enxergam de você, né, de maneira geral. Né. Tanto que as grandes empresas, elas criam essa ideia, esse imaginário, essa marca, né, que é uma coisa que é para ficar, né, para seria o imaginário que as pessoas têm de cara, o que as pessoas pensam de cara quando elas pensam nessas empresas. No caso ali do Álvaro, dele próprio, né? Porque quando você tem um trabalho assim, você é como se fosse uma própria empresa, né? Também, né? E ele tinha ali o Meteoro Brasil. E aí essa questão, essa polêmica toda, acho que ficou também ali, também acabou de alguma forma prejudicando o Meteoro Brasil. E eu acho que um outro ponto é que o Álvaro, ele, assim, a maioria das pessoas aparentemente ficaram contra, né, o Álvaro ir debater, como a mãe falei, né? E de fato a questão do debate ela é complexa, né? Porque de certo modo, quando você aceita debater com alguém, o que você está dizendo, em certo sentido, é que você, de alguma forma, em algum grau, mínimo que seja, menor que seja, você aceita aquela ideia que aquela outra pessoa está colocando como minimamente válida, no sentido de ser ouvida, de ser analisada, de ser debatida, de ser colocado em xeque, né? Então, eu acho que essa era a grande questão para o Álvaro e para a galera do Meteoro, né? E pior do que isso, assim, é que isso fica demonstrado, assim, muito claramente quando o Álvaro faz aquela primeira pergunta para o Arthur Duval, que é uma pergunta ridícula, né? Mas é uma pergunta que deixa bem claro, assim, que o Álvaro ele estava buscando, a preocupação maior do Álvaro naquele debate era, de certo modo, buscar o aval dessa turma identitária. Era dizer assim, olha gente, eu tô aqui com esse cara, mas vamos perguntar aqui se ele é fascista, porque aí, se ele disser que eu não vou... E assim, é ridículo, porque é óbvio que o cara não ia dizer que era fascista, né? Entendeu? É óbvio que ele não ia. Mas é como se nesse momento o Álvaro dissesse assim, olha, estou tirando minha responsabilidade aqui, porque eu perguntei se ele era fascista, ele se considera fascista e tal, e ele está dizendo que não. Então, se ele for fascista, então, teoricamente, ele não vai defender aqui nenhuma posição explicitamente fascista. Então, assim, é uma coisa ridícula, mas assim, quando você trata de um grupo como essa galera identitária, você tem que entender a lógica deles, né? E a grande preocupação do Álvaro era essa. E aí uma coisa que eu sempre gosto de refletir, de conversar, de falar, né? É o quão perigoso e como é ruim você se anular, né? Em todos os sentidos ali, o Álvaro estava se anulando. Ele estava se anulando na sua relação amorosa. Ele estava se anulando como pensador, como comunicador, né? Ele estava se anulando como ser humano. Ele se anulou. E se entregou de uma forma plena, total, a isso, né? Sendo que, assim, o Álvaro ele é o quê? Para os identitários, ele é um idiota útil. Por que eu digo isso? Porque ele é um homem branco, cis, hétero, né? Que busca uma relação monogâmica. Então, assim, todo o estereótipo dele é totalmente aquilo que a galera identitária combate. Por mais que o Álvaro ele tenha um discurso identitário, ele reforce isso, ele pague pau para essa galera, no fim de tudo, ele é lido dessa forma. Ele é lido dessa forma. Então jamais essa galera vai dar o apoio a ele.
Então, se o Álvaro ele fosse uma mulher, se ele fosse negro, se ele fosse LGBT ou algo do tipo, poderia ser que essa galera ainda desse um apoio a ele. Mas não foi o que aconteceu. E nunca vai acontecer isso, né? Aí o Álvaro e outros aí que eu vejo debochando, falando bobagens, principalmente a respeito de Red Pill, de certas pesquisas que mostram uma tendência dos homens atualmente irem mais para um lado conservador, mas se para pensar faz todo sentido. O discurso identitário, o discurso dessa galera que hoje, né, se coloca como progressista, né, eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? Eu acredito que há uma apropriação indevida do termo progressismo e até mesmo do conceito de esquerda e de marxismo e de qualquer outra coisa do tipo, né? Há uma deturpação quase que total hoje. Tem esse discurso, né? De que o homem branco, cis hétero, ele é um demônio na Terra, né? Então, como é que você espera que essas pessoas não tenham uma tendência de irem para um conservadorismo, irem para a direita? Faz todo sentido, né? É óbvio que tem muitas pessoas ainda, muitos homens na esquerda, mas acredito que a maioria estão, né, descontentes. E em muitos casos há até uma certa pulada de barco ali, né, ou enfim, ficam meio eu diria que esses homens da esquerda, eles estão meio que num limbo, né? Eu diria que há hoje e é o que eu sinto também, e vejo que muitos colegas sentem, que um certo dilema moral que você vive, né? Porque por um lado você não sente acolhimento nenhum à esquerda, zero acolhimento, né? Pelo contrário, você vê um desprezo, você vê um preconceito enorme, né? Um estigma enorme, né? Mas por outro, você tem uma formação, tem um pensamento de esquerda, então você jamais pensa em, vou para a direita, coisa assim, né? Não, você não pensa isso. Você não se sente representado pela direita, né? Então você fica ali num limbo. Você fica num limbo ali, né? E é uma coisa interessante para a gente pensar. E qual o lugar? Acho que é uma coisa que deveria ser debatida mais, né? Sem obviamente, sem esse estigma identitário, né? Qual o papel, qual o lugar desses homens na esquerda hoje? Qual seria esse papel, né? Obviamente você tem aqueles caras que já estão ali já tem o seu papel, o seu lugar garantido. Eu não estou falando desses caras, né? Sei lá, o Lula, por exemplo. Vou pegar um exemplo, Lula é um presidente. O Lula, ele tem ali seu lugar garantido. Então ele não vai se incomodar com isso. Ele não vai ser afetado diretamente com isso. E eu vou incluir também deputados, né? Pessoas que estão aí na política ou em outros cargos aí grandes de importância, também não vão ser afetados, né? Agora, você pegar caras que não estão com esse lugar de privilégio, eles vão ficar numa posição, numa situação, já estão, né? E a tendência é piorar, péssima, né? Horrível, né? Então, acho que é interessante pegar esse caso do Álvaro aí pra gente debater melhor essa questão, né? Eu acho muito cruel, né? O que foi feito com o Álvaro, principalmente por parte da mulher dele, porque eu acho que assim é a pessoa que ele dedicou a vida toda, né? Fábio, podem ter outros problemas, outras questões ali que a gente não tá sabendo e tal. Podem ter. A priori, parece muito mais aquilo que eu falei, né? Se tem outra coisa, isso não foi falado por ele nem por ela. Então, assim,
Fica complicado a gente colocar. Mas, assim, é uma situação bem delicada dele, né? Não sei até que ponto ele vai conseguir se reconstruir. Porque você imagina, assim, ele não é um cara jovem, né? Já é um cara, não sei qual é a idade dele, deve ter uns 50, 40 e poucos anos, né? Ele não é tão velho, né? Apesar de ter uma aparência que ele é um idoso, ele não é, né? Ele não é um idoso. Mas ele não é um jovem. Então, tipo assim, o cara chega numa certa idade, ali, 40 e poucos anos, 50 anos. Imagina, você chegar na cidade, você começar do zero, sabe? Você passou a vida toda construindo algo e tal, se dedicando. E aí você perde tudo e tem que começar do zero, tendo sua imagem completamente manchada, tendo que se reconstruir, se remodelar, sem saber bem, como eu disse, há um limbo ali, há um dilema moral muito grande também, como eu falei, né? De você não pode, ele não vai para a direita, né? Obviamente, mas ao mesmo tempo ele não é acolhido hoje por aquilo que se diz de esquerda, por aquilo que se diz progressista, né? Então, como é que esse cara vai se reconstruir, entendeu? E eu tô falando aqui não só em termos de canal, em termos financeiros, em termos de trabalho, mas como pessoa. Ele tem sua identidade abalada, o seu eu abalado, né? Ele não sabe que caminho que pode seguir, né? E como eu disse no início, ele se anulou como pessoa. Então ele tá passando também, se a gente for analisar, por uma verdadeira crise existencial, né? Quem sou eu? O que é que eu sou? Para onde eu vou, né? Acho que ele começa hoje a se perguntar mais isso, né? Porque até então ele estava meio que seguindo um piloto automático, né? Pô, tô casado. Toda uma estrutura de segurança, né? Pô, tô casado, eu tenho esse canal, que é um canal grande, enfim, eu sou reconhecido por isso. Então você imagina um cara que, sabe, se construiu totalmente para isso e de repente perde tudo, sabe? É realmente algo devastador, né? É difícil pensar que ele possa, assim, se reerguer verdadeiramente, né? Eu acho muito bacana que ele tentou, que ele está tentando isso. Acho muito legal que ele abriu o jogo, foi sincero em relação a isso. Também acho que isso demonstra uma grande maturidade dele e assim, o lado que eu achei um pouco ruim ali, né, que eu criticaria, é que ele se culpa muito, né, e eu acho que se culpa de uma maneira errada, né, se culpa não pelo que ele errou de fato, né, que como eu falei, acho que o erro dele, na minha avaliação, é ter se anulado, né, e não essas questões que ele coloca ali, algumas questões pontuais, e até mesmo o debate, que foi um erro, obviamente, mas eu acho que ali foi só a ponta, foi só aquela a última gota que fez o copo transbordar. A coisa já vinha mais, a coisa é mais profunda, né? A coisa vem dessa anulação dele mesmo e dessa entrega dele a algo que não o favorece de modo algum, né? Então é importante a gente pensar isso, né? Às vezes a gente critica muito, eu critico, por exemplo, bastante o individualismo exacerbado, mas por outro lado, acho que uma outra coisa que a gente tem que pensar também, somente a gente que é de esquerda, que a gente tem o problema inverso disso, que é ter esse cuidado para não se anular como ser humano, como indivíduo. Então, não usar o coletivo, um coletivo qualquer, né, para você se anular como pessoa, né? Não permitir isso, não permitir se anular como ser humano. É uma coisa que eu até estou pensando em fazer algum vídeo específico sobre isso, né? Tem uma obra muito interessante aí que trata disso, eu estou pensando aí em fazer, né? Vou me aprofundar um pouco mais e depois talvez eu faça sobre isso. Mas é algo que a gente tem que refletir, tem que começar a discutir dentro da esquerda, né? Então é isso, gente. Um abraço a todos e até mais.